Terça-feira, 16 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da segunda semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meu querido irmão, minha querida irmã, na controvérsia de Jesus com os fariseus sobre a observância do sábado, que veremos hoje e amanhã, está subjacente uma tradição primitiva que os três evangelhos sinóticos referem, se bem que com algumas diferenças entre eles. Hoje lemos a versão de Marcos. Os fariseus surpreendem os discípulos de Jesus colhendo espigas ao sábado, quando passavam num terreno semeado. A razão é que tinham fome, diz Mateus na passagem paralela. Os guardiães da ortodoxia acusam-nos de violação do descanso sabático, pois, segundo a Mishnah, recopilação das tradições rabínicas, era uma das 39 maneiras de violar o sábado, pois equivalia nada menos do que à colheita dos frutos. A resposta de Jesus, defendendo os seus, supera o plano da discussão de escola e relativiza a intocável lei do sábado ao situá-la no plano da pessoa, e o faz mediante um exemplo, um princípio e a própria autoridade. O exemplo, referido a qualquer lei em geral, e não só a do sábado, é a conduta de Davi e seus companheiros quando, fugindo de Saul e famintos, no templo do sacerdote Aquimeleque, não Abiatar, comeram os pães da proposição, pães sagrados do templo, reservados pela lei aos sacerdotes. Na redação de Mateus, Jesus acrescenta um exemplo mais próximo. Os sacerdotes podem violar o sábado no templo sem incorrer em culpa. Para concluir, referindo-se a si mesmo, pois eu vos digo que aqui há um maior que o templo. O princípio: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, diz Jesus. Essa foi a intenção original do legislador. De fato, nas duas formulações do Pentateuco, a lei do sábado aparece como uma lei humanitária e social ao serviço do homem. Prescreve-se o descanso do trabalho para todos, para celebrar a libertação dos trabalhos da escravidão no Egito e para limitar o descanso do Criador no sétimo dia. A lei sabática era, pois, simultaneamente religiosa, cultural e social, uma lei de liberdade e não de escravidão para o homem. A autoridade de Jesus é o último argumento de Cristo. O Filho do Homem, título messiânico referido a ele mesmo, é Senhor também do sábado. Portanto, os que estão com ele, os seus discípulos, participam da sua liberdade e senhorio para transgredir sem culpa a lei ritual do sábado. Se na passagem paralela de Mateus, Jesus se declara mais importante que o templo, porque ele mesmo é a presença viva de Deus, ao afirmar-se também Senhor do sábado, aponta para uma nova lei sabática, dentro do conjunto da nova lei evangélica que ele promulgou no Sermão da Montanha. Além disso, chamar-se Senhor do sábado era declarar-se Messias, pois, segundo a tradição rabínica, somente ele podia modificar a lei do sábado. Por fim, rezemos. Bendito sejas, Pai, porque Cristo nos libertou da escravidão da lei para viver na liberdade dos filhos de Deus que se deixam guiar pelo seu Espírito.
Jesus ensinou-nos que tu amas o homem por si mesmo. Todo o teu favor, a tua graça e a tua verdade nos vem por ele, que nos constituiu em povo para a tua glória e serviço. Aceitamos Cristo como nosso Senhor e mediador. Ele foi o sim total à tua vontade e ele é a nossa lei. Concede-nos seguir o seu exemplo pela obediência da fé, colocando toda a nossa vida nas tuas mãos de Pai, para podermos celebrar contigo o teu eterno dia de festa. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.